Em uma sociedade onde as pessoas que têm representatividade na sociedade se fazem de vítimas, isso é muito comum aqui no Brasil, e outros tantos que se fazem de figurantes, nós temos poucos protagonistas. Então, agir significa seja protagonista. Então, faça acontecer. Oi, Paulo. Sandra, tudo bem? Como está? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Ai, que bom, que bom. Bom, quero te agradecer de você ter aceito participar do Papo com Palestrante. Ele já está indo para quase um ano, porque foi para a comemoração dos nossos 15 anos do ano passado. E eu vou fazer aqui Olha, eu diminui um pouquinho o teu currículo, porque o teu currículo é imenso, mas eu não consegui nem decorar, eu vou ter que ler um pouquinho, tá? Porque tem coisas que são tão sensacionais que eu tenho que ler, tá? Pessoal, mestre em Antropologia Social. Ele tem 5 pós-graduações e mais 8 cursos ligados ao seu trabalho. Se isso daí já estiver desatualizado, desculpa, hein? Não, tá bom. Um pouco desses cursos é coisa básica, é coisa assim, ações antibomba, defesa pessoal, essas coisinhas simples, né? Foi professor da UFRJ, da Estácio de Sá, Escola Superior da Polícia Militar, subcomandante do BOP, 17 anos, serviu o Exército, chegou a capitão, né? Não, polícia, não. Servi a Polícia Militar, 17 anos na polícia, mesmo. Polícia Militar. Aí lá que você chegou a capitão. Sim, e 5 anos no BOP, os 5 últimos anos no Batalhão de Operações Especiais. Tá aí mais 3.400 coisas que, meu Deus do céu, olha, é de bater palma mesmo, sabe? Quem vê um currículo desse fala, deve ter uns 80 anos a pessoa, né? Não. Olha, eu queria perguntar, acho que muita gente sabe da sua carreira, mas como esse Papo com Palestrante depois vai para o nosso YouTube, muita gente que não te conhece, que ainda não te conhecer, vai assistir. Então, se você puder ser breve para falar um pouquinho sobre como foi a sua carreira. Bom, Sandra, e as pessoas que estão nos assistindo nessa live, né? Como um brasileiro, sou filho de um caminhoneiro com uma cabeleireira. Nasci em Nova Friburgo, interior do estado do Rio de Janeiro, região serrana do Rio. Com uns 10 anos de idade, meu pai veio trabalhar no Rio de Janeiro, trouxe a família, e aí começa uma vida no subúrbio do Rio de Janeiro, no bairro de Cascadura. A coisa foi evoluindo, né? A nossa vida é marcada por coisas muito boas, mas coisas que se tornam marcos de inflexão, de tomada de atitude. Uma delas foi a própria separação dos meus pais, que foi muito difícil para mim e para minha irmã, mais difícil ainda para minha irmã. Aquilo ali, na verdade, ela serviu para eu tomar um rumo na minha vida. Eu era um camarada que não tinha muita consideração com o estudo, via a escola como área de interação social, mas a partir desse momento eu dei uma guinada nesse comportamento. Um baque, né? Foi importante para mim, por isso que eu reconheço a importância da separação. Talvez tenha sido ruim para os dois, ou foi muito bom para os dois, eu até acredito que tenha sido, mas para mim e para minha irmã, nós usamos aquilo como uma mudança de trajetória. E a partir daí eu mais dedicado àquilo que eu fazia, precisava ter uma vida rápida, independência financeira, que minha mãe ficou numa situação financeira muito difícil, teve que retornar a trabalhar, ela era cabeleireira, deixou o trabalho, enfim. E aí, servi o Exército Brasileiro durante um ano, fiz CPOS, oficial R2 do Exército, lá fui o primeiro colocado da minha arma, já comecei a ver a importância de você se dedicar, o reconhecimento que você obtém pela sua dedicação e pelo que representa o seu bom desempenho, né? Então, para mim, já foi um caminho para mim. A Polícia Militar foi uma opção de vida. As pessoas perguntam e acham que eu tive uma vocação para ser polícia. Eu digo o seguinte, olha, a minha vocação é para fazer bem feito aquilo que tem que ser feito, seja lá o que for, né? Então eu busco isso, tenho uma sede por conhecimento fantástica, isso eu consegui passar para os meus filhos, de muita leitura, de qualificação profissional, talvez isso justifique o meu currículo, mas não é uma coisa minha, é muito comum ver isso no Batalhão de Operações Especiais. Aquela unidade, ela atrai pessoas com esse perfil, que já possuem esses atributos, que já tem uma aptidão relacionada à busca incessante do conhecimento, do melhor
desempenho, de aprender com os erros que comete. A minha vida foi isso. Na Polícia Militar, tomei uma decisão de ir lá me preparar para o pior. E só tinha um lugar onde se preparava para o pior na segurança pública, Batalhão de Operações Especiais. Para isso, precisava fazer o curso de Operações Especiais, me habilitar. Fiz o curso, saí primeiro colocado do curso. A partir daí, a sede continuava. Promovemos uma mudança significativa na história do BOPE para transformar o batalhão do que ele é hoje, na verdade. Então, junto com outros colegas que foram fundamentais nesse processo, nós conseguimos realizar isso. Esse é o nosso legado, mas também respeitamos o legado de todos aqueles que fundaram a unidade em 1978, né, com características que perpassaram as outras gerações, de rusticidade, de tenacidade, de vontade de vencer. Então, na verdade, eu acredito que eu seja o resultado disso, das dificuldades muito mais do que das facilidades que eu tive na minha vida. E por conta da minha vida como palestrante, se deu por conta do filme Tropa de Elite, que fui consultor do filme, treinei os atores do filme, tanto do 1 quanto do 2, um trabalho magnífico do Zé Padilha. Quanto tempo faz isso, mais ou menos? Olha, foi em 2007. Foi 2007, era uma das perguntas, que eu ia te fazer. 2010 o segundo, mas logo assim, antes do lançamento, eu já tinha sido convidado para fazer uma palestra em São Paulo, para uma instituição financeira, porque viram um filme pirata, né, que foi interessante, viram o que era o BOPE, porque foi a primeira vez no Brasil tivemos um modelo nacional de alta performance, da forma que foi apresentado. E a ideia do gestor que me levou era saber se era isso mesmo. E convidou para fazer uma palestra para a liderança local. Quando terminou, foi um impacto tão grande que eu já fui convidado pelo vice-presidente do banco para fazer uma palestra para uma outra área. E aí começou. Já querem que vá é verdade. Outra, é maravilhoso. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu acho... Você é uma pessoa, quando você faz entrevistas e tudo, você é tão calmo. Agora, quando você sobe no palco, você vai com energia, sabe? É um militar que subiu, eu não sei. Assim, parece que abaixa um santo. E eu queria saber se isso é um preparo seu. Porque é impressionante. Eu acho que o que choca é justamente a alma que você põe na palestra, sabe? Você põe sabe assim, você põe parece que para as pessoas até entenderem como é, que não é polinho mesmo. Então eu queria saber, assim, você é calmo e ali de repente, para você conseguir mostrar, você vem com essa garra que é impressionante, As pessoas falam muito isso, né? No momento anterior à palestra e posteriormente à palestra, as pessoas dizem que não imaginava a transformação que ocorre, né? Eu vou abrir mão aqui de qualquer explicação de ordem psicológica e também de ordem espiritual, porque tem muito a ver também, como você colocou de certa forma, tá? Mas eu vou dar uma explicação que nós, Operações Especiais, damos a isso, né? Isso é um atributo de Operações Especiais, de alguém que pensa em alto desempenho, alta performance. Vulgarmente, nós chamamos isso de frequência cerebral. Nós temos várias frequências que são aplicadas a determinadas circunstâncias, né? Então, no momento em que você está, por exemplo, em casa com a família, você tem que ter uma frequência cerebral, uma frequência de energia que você se harmonize com aquele ambiente, tá? Mas no momento, por exemplo, que eu saía da minha casa, na época, né, que eu trabalhava no BOPE, ia pro BOPE, a frequência já ia se modulando para aquilo que eu iria encontrar. Chegava na unidade e recebia uma missão, ela já estava regulada por uma outra situação. Colocava o pé no terreno onde ia ter o combate, a frequência está no outro nível, tá? Da mesma forma que essa energia ela acaba influenciando todo mundo e você está todo mundo vibrando na mesma frequência. Quando retorna e chega no quartel, nós, a liderança da tropa, da mesma forma que nós regulamos a frequência para sair da unidade, agora nós temos que diminuí-la porque nós voltamos à unidade. Então volta a calma. Isso é fantástico da forma que ocorre. Quando eu entro no palco, na verdade, eu faço a minha preparação, já fiz um estudo para quem eu vou falar, qual foi a demanda que por que me chamaram, qual é a estratégia daquela empresa, em razão da qual a minha palavra seria importante naquilo. Então já está tudo dentro de um plano. E quando eu entro no palco, simplesmente ali deixou de ser uma palestra e passa a ser uma missão.
E a palavra missão para nós é uma chave que liga essa frequência, que nós coloca lá em cima, no high level mesmo, e a partir daí vai até terminar. Por isso que é interessante, né? Porque muitas das vezes eu falo para as pessoas que eu tô falando para a palestra e a minha cabeça está funcionando em paralelo. E na minha cabeça fica tudo aquilo que foi planejado, eu tenho que falar isso, aquilo, e eu estou falando para as pessoas e vendo as pessoas, minha cabeça está ali colocando os itens que precisam ser falados. Às vezes eu me vejo fora do corpo, olhando, eu falando para as pessoas, e tenho que falar o seguinte, eu tenho que retornar agora, eu preciso dizer isso. É uma forma impressionante, é um exercício muito interessante, né? Vou colocar dessa maneira. Sim. Mas é isso que nós fazemos, por isso que as pessoas veem essa transformação. Sim. No seu livro Vai e Vença, o que você aborda? É sua vida? Pode falar. Bom, na verdade, o livro foi uma demanda que todo mundo me apresentava, né? Então, eu com 3, 4 anos de palestra, já estou indo para o meu 14º ano, as pessoas já demandavam um livro. Mas eu falei, olha, se quer ler alguma coisa, lê a minha dissertação de mestrado, e que o meu objeto de pesquisa é a cultura do Batalhão de Operações Especiais, fazendo uma análise dos nossos processos internos, principalmente o curso de Operações Especiais, que é um rito de passagem, uma perspectiva antropológica, que eu estudo a cultura a partir de um rito de passagem. Mas eu preciso mostrar para as pessoas o porquê que o BOP é do jeito que é. Tem todo um processo histórico, mudanças que foram ocorrendo ao longo desse processo, para chegar a esse produto final que nós encontramos hoje, que é uma das unidades especiais de polícia do mundo, uma das mais conhecidas e mais respeitadas, né? Então, eu explicava isso para as pessoas. Mas, na medida em que eu fui conhecendo melhor o mundo corporativo, além daquilo que eu já tinha estudado antes, eu tenho 2 cursos na Fundação Getúlio Vargas e meus professores todos eram de mercado. Então, a minha visão de mercado, eu fui sempre um agente público. Eu fui um funcionário público até 15 anos atrás, quando eu tive que abrir mão de tudo para poder me dedicar às palestras. Então, minha vida estava muito nesse sentido. Então, quando eu me senti confortável, que eu conheci a cultura organizacional brasileira, a cultura empresarial brasileira, a partir da própria cultura brasileira, eu me vi num conforto suficiente para apresentar os princípios e conceitos do BOP por esses parâmetros. Por que o BOP é o BOP? Por que a cultura brasileira vê muitas das vezes o alto desempenho ou demoniza o alto desempenho no Brasil? Eu venho explicando isso no livro. Aprofundo os princípios e conceitos, essa narrativa, explicando cada fase, como isso se dá, como as empresas hoje de alto desempenho no Brasil, que são milhares delas, sem dúvida nenhuma, ainda bem, conseguem promover um movimento de contracultura brasileira, que é para o mediano, é o mais ou menos, é o deu para passar. É o padrão da mediocridade que domina. Sim. A leitura ela é muito importante, né, nesse aspecto, porque a palestra, que às vezes de uma hora e meia, 2 horas, até 3 horas em seminário que eu já participei, você não consegue chegar a esse nível de profundidade. O livro permite isso. Que bacana. E, assim, como foi a sua experiência para ser secretário de Segurança Pública? Olha, na verdade, a sua experiência? Sandra, é impressionante, né? Ninguém me chama por uma boa, né? Ninguém fala assim, Storani, venha trabalhar aqui que você não vai fazer nada, que você vai ficar tranquilo, o salário vai ser excepcional, você não vai ter perigo, não vai correr perigo. Não. Sempre me chamam por um desafio, né? Até a própria história da minha ida para São Gonçalo, que é um município aqui da região metropolitana do Rio de Janeiro, é muito conhecida por conta do nível do crime e da violência, né? É uma situação, é uma cidade interessante, um processo histórico de degradação, na verdade, de o maior parque industrial aqui do Brasil se tornou depois uma grande cidade dormitório pela fuga das empresas, enfim, lá nos anos 50 e 60, conhecida a Manchester Fluminense, para você ter uma ideia. Então, São Gonçalo, quando eu fui chamado para lá, fui indicado por um amigo do Ministério Público, que a prefeita estava pedindo uma ajuda do Ministério Público, e um amigo, colega da Fundação Getúlio Vargas, que fazia parte do staff do governo, né? Aí quando me ligaram, eu falei, o que, São Gonçalo? Eu falei, porra, você tá de brincadeira, amigo. Eu era assessor dos Jogos Pan-Americanos, tinha voltado de Londres, estava indo para a Austrália para acompanhar, para ver lá as questões de segurança. Eu falei, tu quer que eu vá para São Gonçalo, amigo? Não desmerecendo a cidade, mas era uma diferença muito grande.
Aí pediram para eu ir lá. Eu fui lá, falei com minha esposa, olha, estão querendo que eu vá em São Gonçalo, mas eu vou ajudá-los a conhecer, a ter o nome lá, indicar um nome, enfim. Quando cheguei lá, a prefeita era uma mulher, Aparecida Panicel, uma pessoa boníssima, né? E ela começou a falar de São Gonçalo. Ah, meu filho, aqui São Gonçalo, sabe que já mataram o secretário? Eu falei, sei, sim, senhora. Aqui já mataram 3 vereadores? Eu falei, sei, sim, senhora. Aqui temos 3 grupos de extermínio? Eu falei, não, prefeita, temos 4 e um deles é comandado por um vereador que é oposição sua aqui na Câmara do lado. Aí ela começou a falar e começou a chorar. Quando ela começou a chorar, eu falei, pode parar. A senhora já tem um secretário, onde fica a minha sala? Porque olha, o que eu vi ela falou as coisas horríveis aí que você falou, não, eu quero... Sim, não. Estão precisando de mim. Sandra, era tão ruim, mas tão ruim que eu não consegui dizer não. Você entendeu? Foi um grande desafio para mim. O salário horrível, a 60 quilômetros da minha casa, eu já estava no mestrado em antropologia, precisava de tempo para estudar, só que ficava no meio do caminho o mestrado, né? Ficava em Niterói. Eu fiz na Universidade Federal Fluminense, no campus de antropologia, né? Então, eu tive que, quando eu olhei aquilo que eu vi, eu falei, olha, eu não posso dizer não a esse desafio. Operações especiais tem esse problema. A minha mulher, ela costuma dizer o seguinte, eu não posso ver um rolo de arame farpado e que alguém diga isso aqui, ó, ninguém consegue desenrolar. Eu vou dizer assim, como é que é? Não consegue? Não conseguia, porque agora alguém vai desenrolar. Meto a mão naquele troço e vou desenrolar. São Gonçalo foi mais ou menos isso. E detalhe, eu no setor público de segurança fiquei mais conhecido pelo meu trabalho em São Gonçalo do que no batalhão de operações especiais. E sem dar um tiro, né? De passagem, né? Sem dar um tiro, que foi o mais importante. Então foi essa a minha grande experiência, né? Que bacana. Eu sei que você começou a fazer palestra por causa do Tropa de Elite, mas você pode falar sobre liderança, governança e gestão de crise. Então, se você pudesse falar um pouquinho sobre qual é o ponto mais crítico de uma gestão de crise, ou o que você falaria nessa sua palestra, uma coisinha breve, assim. Sim. Sandra, é interessante, né? Porque a crise, ela é a razão de existência de uma unidade de gestão de crise, né? O BOP é uma tropa de crise. Só existe o BOP porque existem peculiaridades em determinadas ocorrências policiais que estão acima da capacidade física, técnica ou psicológica da tropa que cuida da rotina, da normalidade, do dia a dia. Ela é muito importante. A questão é que quando você tem algo extraordinário ocorrendo e que se implanta, você precisa de atitudes ou comportamentos diferentes. Então você precisa também de uma maneira de pensar, sentir para um agir qualificado. Tá? Então a tropa, como o BOP, é uma tropa de crise, só atua na crise. E as pessoas que vão para lá, elas têm afinidade ao problema, no sentido de buscar sua solução. E não ficar esperando que as coisas, que a poeira se assente. Não. Nós vamos intervir. E a intervenção significa a mudança daquela situação, da crise para o restabelecimento da normalidade. Então, a primeira coisa que nós temos diante disso é muito simples. Estabeleceu a crise, foco na solução. Tá? O estudo do porquê aconteceu só vai nos interessar no curto prazo se ela pode trazer para você um elemento que vai interferir no seu planejamento para você poder corrigir. Mas se você não deu causa ou a causa não tem como você alterar, amigo, pensa no estabelecimento da solução do problema. Então, o primeiro foco é foco na solução do problema. Uma coisa que é muito comum, que se pede na crise, e é difícil por conta de tudo aquilo que a gente... quem está passando aqui embaixo é minha mulher, que ela não quer passar. Ah, tá. Levanta aí, Márcia. Não, Márcia. Vem cá, Marcinha, vem cá. É que aqui a gente está no escritório. Vem cá, por favor, vem cá. A gente sempre fala com ela. É que essa é minha esposa. Essa foi a grande sacada da minha vida. Essa aqui é minha filha, tá chegando aqui também. Que linda, olha lá, ela é mais como é que fala, desinibida, que lindo, adorei. 6º ano de medicina, termina, se forma em medicina agora no final do ano, tá estudando ali pra lá. E minha esposa aqui, é a minha gerente aqui, ela que manda em tudo. O escritório é aqui, né? Ali é a estação de trabalho, aqui é a estação só de ficar no computador e preparando as palestras aqui e minhas aulas. Mas retornando aqui a situação, desculpa o pessoal aí informado. Não, imagina, foi ótimo. Mas a crise... sobre gestão de crise. Gestão de crise. Primeiro é foco na solução. Sim, foco na solução. Aí uma coisa que é muito importante, que requer das pessoas, e que é difícil falar isso, mas no BOP toda hora a gente fala isso diante de uma crise.
Primeira regra, mantenha a calma. A calma significa o estado de espírito, o estado emocional, não está ao nível que você possa raciocinar em cima daquilo. Tanto é que a gente fala a todo momento, breathe, respira, ventila, inspira, porque mantendo o cérebro oxigenado, você mantém essa tranquilidade. Normalmente, numa situação de crise, você segura, você entra em apneia, baixa o teor de oxigênio no teu organismo, você não começa a raciocinar, aí você vai agir pelo instinto, pela força e pelo instinto de sobreviver. E normalmente essas decisões não são decisões qualificadas. Então manter a calma é fundamental. Como eu posso manter a calma? Como é que eu aprendo a manter a calma? Bom, se você não tem esse atributo, desenvolva. Vou recomendar meditação. Isso ajuda bastante. No BOP, de certa forma, a gente faz de uma outra maneira, faz a partir de exercícios, de atividades físicas, mas a partir de exercícios, para você manter a calma. Por isso que nós somos testados a decidir impressão psicológica permanente, que você desenvolve isso. Então, toda aquela situação de curso, que fica aquela gritaria e fazer, e tiro, e explosão, e você tendo que tomar decisões, tendo que planejar sobre isso, você acaba criando, né, um estado de espírito ou uma frequência que você possa trabalhar nessa expectativa. Então, isso pode ser desenvolvido. Vamos manter a calma é fundamental. E usar todo o seu conhecimento que você tem, não só propriamente dito do problema, mas tudo aquilo que você adquiriu ou de outras pessoas que já passaram por situações semelhantes para ajudar você no planejamento, no processo de tomada de decisão, pela escolha da menor alternativa, implantação e o fundamental depois de aplicado, avaliação de resultado. Então, crise é isso. Vivemos uma crise agora, todo mundo desesperado, e a primeira coisa que eu fiz diante da crise é o seguinte: olha, primeira coisa, como é que a gente faz para nós adaptarmos isso? Aulas online, palestras online. Eu sou professor de 2 universidades, uma delas no Rio Grande do Sul, um outro instituto superior aqui do Ministério Público. As minhas aulas estão sendo online. Ótimo. Vou desenvolver cursos online para atender essa demanda, porque se acontecer uma crise como essa agora, vai voltar a acontecer. Então, nada melhor do que você, já diante desse problema, né? Sem criar ferramentas para a solução para um problema como esse. Para isso que servem as crises. Porque se nós não aprendermos nada com o que passou, que nós estamos vivendo nesse momento, e o que vai passar, poxa, aí, amigo, fecha a porta, apaga a luz, joga a chave fora e vai embora, pede para sair, né? Então esse é um momento de aprendizagem. Pede para sair, olha, ele falou. Ô, Paulo, eu sempre pergunto qual que é a sua rotina, né? Qual é a sua estrutura familiar? Agora eu já vi sua filha, a Márcia, e qual o seu time de futebol? Se não puder aqui em casa, não, eu falo com tranquilidade. Aqui em casa é religião, nós somos vascaínos, Vasco da Gama. Meus pais foram vascaínos, os pais da minha esposa também, que ainda mais que são portugueses. Meu marido também. Poxa, a minha filha é vascaína. Ele é carioca. Então já vi que é um camarada inteligente, viu? Já vi um camarada inteligente. O meu filho continua vascaíno, mas enquanto ele esteve com a gente, ele desencarnou há 4 anos atrás, mas ele era um vascaíno inveterado, muito mais do que eu até. Então aqui em casa é uma religião, cara. E a tua rotina? A minha rotina é muito simples, né? Eu mantive a minha atividade física durante esse período, aumentei a minha leitura para ocupar os tempos vagos. Aqui em casa eu saio, faço tudo, eu não consigo ficar parado dentro de casa, eu estou sempre mexendo em alguma coisa. Nós tivemos assim uma grande oportunidade, por conta até do nosso filho, inspirado em nosso filho, que tinha feito direito, fazia publicidade, era músico, né? Eu, minha esposa e minha filha fundamos o Instituto Pedro Storani, terminamos a obra há um mês atrás, bacana, de um instituto, funciona dentro de uma comunidade na Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro, é o Centro Cultural Pedro Storani. Nós tivemos uma construção de um prédio que nós estamos falando em 25 salas de aula para educação de música e dança para as crianças da comunidade, totalmente gratuito, tá? No alto nível que vai ser tanto da dança quanto da música. A coordenadora de dança foi uma professora da minha filha fez dança durante 12 anos. O coordenador de música é um maestro que foi colega do meu filho, da banda dele, que era um musicista realmente formado pela FRJ em Regência, professor da Universidade Federal de Vitória, que vai cuidar de toda essa parte. E é um projeto social voltado para a qualificação desses jovens da comunidade, além da educação. Maravilhosa. Tudo construído por nós, recursos próprios nossos. Nós vamos buscar auxílio de recursos agora para manter a estrutura, mas eu não queria buscar dinheiro de ninguém para construir nada.
nós nos responsabilizamos por isso. Convido os amigos que estão nos assistindo agora a entrar ou no Facebook ou no Instagram, CCPS, Centro Cultural Pedro Storani, ou CCP Storani, vão entrar lá, vão ver, e nós vamos já, a partir da semana que vem, estar apresentando a estrutura já pronta, porque a última que nós tínhamos, ela estava em construção ainda, fizemos uma breve parada por conta da pandemia, mas assim que deu uma melhorada, nós fechamos tudo, e graças a Deus, está muito bonito, está além da nossa expectativa, só esperando a pandemia passar para acabar. Inclusive, todo recurso obtido com a venda do livro, Vai e Vença, Decifrando a Tropa de Elite, é destinada ao Centro Cultural Pedro Storani. Metade dos tijolos foram comprados com recursos da venda do livro. Aonde que fica? Eu não conheço direito aí. Para que lado fica? A região fica, a zona oeste do Rio, ela fica ali entre Vila Militar e Realengo. Existe uma região chamada Malé, Estado da Marechal Malé. E ali é uma região, de certa forma, carente, mas foi para onde a mão de Deus me levou. E nós compramos do terreno, levantamos tudo, construção totalmente nova. Nós estamos muito felizes, nós estamos felicíssimos Ontem foi aniversário do nosso filho, fomos lá fazer uma assinatura da fundação do Instituto Pedro Storani. Fizemos uma prece lá com amigos lá, em razão da passagem do aniversário dele. Normalmente nós levávamos criança para uma casa de festa e sítios aqui no Rio de Janeiro, fazíamos uma grande festa, para não passar em branco o aniversário dele, porque meu filho era muito festeiro, né? Então reunia sempre amigos, era sempre muita gente, então acho que nossa decisão foi permanecer isso dessa maneira. E o Centro Cultural materializa isso como legado dele, não nosso, nós somos apenas os operadores. O legado é dele. Você sabe que eu já estava com passagem comprada, tudo, eu estava até conversando com a Márcia se dava para eu fazer o Papo com o Palestrante presencialmente, aí veio essa pandemia e não teve jeito. Mas isso aí vai passar, eu vou ter que ir ao Rio, porque a família do meu marido mora aí, e eu vou visitar. Poxa, faça questão, o contato é com a Márcia, ela vai saber se eu estou aqui ou não, gente. Fazemos questão de te levar lá, você vai adorar, você vai gostar muito. Não, eu tenho certeza, mas mesmo que não tiver, Paulo, você está sempre corrido, é lindo, que coisa maravilhosa. Olha, geralmente a última pergunta que eu faço é uma dica, né? Eu peço que o palestrante ou fale uma dica que ele fale em suas palestras, ou uma dica de vida, ou uma dica dessa pandemia, o que você quiser, fale uma dica pra gente. Olha, eu vou falar um tema aqui, de uma dica de operações especiais, mas eu queria terminar citando um grande pensador mundial que eu aqui em casa, a gente o estuda muito e aplica muito, né? Vamos lá. Primeiro, as pessoas precisam entender que se foi nos dado a condição de estar nessa trajetória terrena, não viemos aqui simplesmente para enriquecer nosso corpo de alimento, né, e de prazer. Existe uma responsabilidade nossa, que não é só com a nossa história, é com a história das pessoas que convivem conosco, história de tantos anônimos que nós podemos contribuir de alguma maneira, tá? E é isso que nós chamamos de missão. Tá? Então, missão não é aquele que é determinado que faça alguma coisa e ele faz porque ele é disciplinado, né? Isso foi interessante, Sandra, porque na primeira palestra que eu fui dar, veio um dos diretores da empresa e veio me dizer o seguinte: quer dizer que agora mudou o nome, agora é missão dada, missão cumprida? Eu falei, poxa, eu não sei outra frase anterior que poderia se igualar a essa. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu falei pro cara, meu amigo, você não entendeu porcaria nenhuma então, tá? Porque a nós é dado o direito a gente negar aquilo que tem que ser feito por conta da avaliação de risco que você faz. Tá? Então ninguém é obrigado a fazer nada no BOP. Fazemos porque nós entendemos a importância e o valor daquilo e nos dedicamos a isso. Aí vem o conceito de missão. É quando você valoriza aquilo que tem que ser feito. Tá? E começa a ter valor porque você é que está fazendo, seja o que for. Então fazer bem feito, como eu falei anteriormente na minha fala, tem a ver com o sentido missionário, de fazer bem feito, porque isso vai trazer um benefício para alguém. Para você pode até acontecer, mas para alguém também. Então, esse é o sentido de missão que nós não podemos perder e que, lamentavelmente, eu acredito que no mundo de uma forma geral e no Brasil de uma forma particular, nós perdemos esse sentido, né? Então, nós temos que resgatar o sentido de missão. Definido a missão,
não é fazer simplesmente por aquele ímpeto emocional. Não. Fazemos porque nós somos movidos pela emoção, mas existe uma parcela de racionalidade que vai nos obrigar a, primeiro, a planejar, a nos preparar. Então, planeje e prepare. Escolha as melhores alternativas. Veja que recurso você tem a ser disponibilizado. Veja que conhecimento seja necessário que você ainda não tem, como é que você pode adquirir isso para fazer aquilo, se houver tempo, sem dúvida nenhuma. Execute com disciplina e sempre busque fazer o melhor. Tá? E o último, avalie os seus resultados. Então, eu acabei de apresentar para vocês, nada mais nada menos do que um PDCA estilizado. Né? Isso implantamos no BOP como uma forma de racionalizar nossos processos. Começa com esse sentido de missão, fugindo um pouco daquele modelo weberiano de uma estrutura racional legal, onde todo um executa uma função e faz aquilo que está prescrito pela norma. Tudo bem, vamos obedecer às prescrições, mas existe uma questão pessoal e emocional que nós não podemos considerar no momento de fazer, que é aquilo que nos impulsiona, é que dá sentido, é que estabelece um propósito. Feito isso, você pode ver que as portas vão se abrir. Então, se eu tivesse aqui que estabelecer esse protocolo, eu colocaria isso para vocês. Agora, tem uma outra forma de viver operações especiais. Aí são outras diretrizes. A primeira regra é aprenda que o saber não ocupa espaço. Estamos aprendendo permanentemente. Talvez isso justifique o meu currículo, que eu ainda fico buscando, sempre aprendendo mais. Segundo, faça acontecer, não espere que aconteça. Então, haja. Em uma sociedade onde as pessoas que têm representatividade na sociedade se fazem de vítimas, isso é muito comum aqui no Brasil, e outros tantos que se fazem de figurantes, nós temos poucos protagonistas. Então, agir significa seja protagonista. Então, faça acontecer. Ao fazer isso, você está seguindo o sentido de liderar. Liderar é aquele que influencia comportamentos porque se torna um modelo. E aquele que lidera, aquele que lidera porque resolveu agir e porque ele tem aquele sentido de missão, ele começa a necessidade de perseverar. Por quê? Porque dificuldades vão acontecer. E a perseverança, a regra do BOP é muito simples. Para perseverar, primeira dimensão, não reclame, não seja uma vítima. Segundo, não adie, não seja um figurante. Não desista, você vai ser um protagonista. E essas 4 diretrizes vão te dar um vetor, que é o vetor da vitória. Vença. Faça para vencer. Não faça para constar. Não faça para mostrar aos outros que você está fazendo alguma coisa. Faça com o propósito de chegar ao objetivo de vencer. Então, dito isso, que essa é a regra do BOP, eu preciso dizer uma coisa para vocês, é isso. Por mais que a gente tenha necessidade de conhecer todas as teorias, de dominar todas as técnicas, no momento em que tivermos que tocar uma alma humana, seja também uma alma humana. Carl Gustav Jung que falava isso, é uma frase deixada por ele, e esse é o recado que eu queria deixar para vocês. Embora nós tenhamos que ter uma preparação toda racional em cima das nossas vidas, não deixamos de ser pessoas que têm uma missão, eu vou dizer, divina nessa nossa jornada. Não vamos abrir mão disso. Ai, Paulo, olha, sensacional. Muito obrigada, você é uma pessoa extremamente eloquente, sabe, com uma cultura maravilhosa e, enfim, eu adorei. Esse nosso vídeo vai para o nosso canal do YouTube, Sandra Pascoal Palestras, por favor se inscrevam, lá eu vou estar do ladinho do Storani. Legal. E vai ser muito bacana, eu quero te agradecer de coração, manda um beijão para sua família linda, viu? Muito obrigada, tá? Márcia, tá mandando um abraço aqui, ó. Camila, tá mandando um abraço aqui, filha. Tô mandando um beijão pra Tô mandando um abraço pra você. Obrigado. Obrigada. Olha, tudo de bom. Um abraço a todos. Se cuidem, pessoal. Se cuidem. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Tudo de bom. Tchau. Tchau, tchau.